temos vários assuntos para conversar hoje, mas vamos começar aqui falando sobre o Supremo. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou ontem que o juiz Sérgio Moro é suspeito para julgar o ex-presidente Lula. Entenderam pela suspeição dele. E aí? E agora? Como é que fica? Toda a Lava Jato, todos os processos? Bom dia, Adriane. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui nessa sexta-feira. Bom dia, mano. Como que fica? A gente tem agora uma situação clara em relação ao processo do triplex, né? O primeiro processo de condenação em relação ao ex-presidente Lula. Esse processo ele vai ter que começar do zero. As provas não estão valendo, não tem nada valendo em relação a esse processo. Ele vai ter que reiniciar. O ex-presidente Lula também tinha uma segunda condenação em relação ao sítio de Atibaia. Pelo que foi definido ontem, pelo que foi decidido ali pelo STF, nesse julgamento específico, você vai trocar de juiz, né? Já era outro juiz, claro, mas passou para a vara de Brasília, né? que vai ficar responsável pelo julgamento desses casos, por entender que os supostos crimes foram cometidos no exercício da presidência da República e englobam diversos órgãos. Então vai ficar em Brasília e para esse processo específico, para o processo do sítio, as provas podem ser convalidadas pelo novo juiz que ficar responsável pelo caso. Menos mal, né? Ainda tem outras duas ações aí que, em relação ao Instituto Lula, outros assuntos relativos a esse tema, que também essas provas podem ser convalidadas pelo novo juízo. Agora, já existe também uma nova ação, claro, dos advogados do ex-presidente tentando estender essa suspeição, essa volta a estaca zero para todos esses processos, né? Então, é um assunto que cada vez que a gente avança nele, parece que ele vai se desdobrando mais e vai trazendo mais desdobramentos, mais coisas para a gente acompanhar, mas tá cada vez mais assim, cada vez mais certo, né, que é difícil haver um tempo hábil para uma eventual condenação, se for do entendimento do próximo juiz que for cuidar desse caso, em relação às eleições, né? A gente tem 1 ano e meio aí para as próximas eleições e até aqui, por tudo que está posto nesse momento, o ex-presidente Lula tem a possibilidade total de ser candidato. Só para trazer um dado curioso em relação a isso, com esse processo indo para Brasília, existe inclusive a possibilidade, né, de um juiz amazonense ficar responsável pelo caso. A gente tem o juiz Valisney lá de Oliveira, lá na Vara Federal de Brasília, da 10ª Vara Federal de Brasília, já atuou em alguns casos relativos ao ex-presidente. A gente ainda não sabe como é que vai ser essa distribuição, para quem vai especificamente, mas é uma possibilidade que está aí colocada no andamento desse processo. A decisão pela troca de vara, né, que havia aquela discussão se iria para Brasília ou se iria para São Paulo, para outros lugares, essa foi tranquila, né? Agora, a votação da suspeição foi um pouco mais tensa. Ela não terminou, né? Ainda restam 2 votos, mas a maioria está formada, mas chegou a ter, inclusive, uma discussão severa ali no final entre o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes, que a gente tem até alguns detalhes aí para acompanhar. Bom, se falou em conflito de competência entre a turma e o plenário. Não sei como que isso se faz. Há meios de trazer o tema para o pleno. Eu propus inicialmente, no caso da suspeição, esse encaminhamento e fiquei vencido. E nós nos submetemos a isso. O conflito não foi entre a turma e o plenário. O relator e a turma. Também eu quero aprender essa fórmula processual. A fórmula processual é se os 2 órgãos têm o mesmo nível hierárquico, um não pode atropelar o outro. Quem tem que decidir... Talvez isso exista no Código do Russo. Aqui não. Nunca vi isso. Existe no Código do Bom Senso e do respeito aos outros. Se um colega acha uma coisa e outro acha outra, é um terceiro que tem que decidir. Vossa Excelência sentou em cima da vista 2 anos e se acha no direito de depois ditar regra para os outros. Bom, eu vou encerrar a sessão. Eu vou encerrar. Deixa eu exercer. Senhor, eu concedi a palavra a todos. O moralismo Eu concedi a palavra... Nada de moralismo, é só respeitar a pátria da imoralidade. Vamos lá. Eu concedi a palavra a todos. Agora vou exercer exatamente a minha presidência. Eu encerro a sessão e marco para na quarta-feira o voto do ministro Marco Aurélio, depois eu votarei. E acha que pode ditar regra para os outros. Senhoras e senhores que acompanham o Manhã no Ar, esta é a Suprema
Corte da Justiça brasileira em mais um capítulo lamentável. Dante. Tivemos momentos aí de Suprema Treta Federal ontem, né, mano? Mudou a sigla. Está no nível Supremo. De fato. E não é a primeira treta, né, que acontece aí nesse nível no Supremo. Agora, entre esses dois também já tem um histórico aí de embates. Agora, Dante, assim, se querem livrar o Lula, pelo menos já conseguiram livrá-lo neste momento. Em um dos processos, até as provas foram desfeitas, vão ter que ser construído todo. Você trouxe a informação de que, em um dos casos, as provas serão mantidas, ou seja, o novo julgamento pode sair mais rápido, afinal de contas, vão ter que fazer do zero. O que me preocupa, Dante, são os outros. E Marcelo Odebrecht, o Moro, se o Moro é suspeito para julgar o Lula, é suspeito para julgar todos os outros. As outras defesas vão entrar com o mesmo recurso. Não, se esse juiz é incompetente para julgar o ex-presidente, é incompetente para julgar o empreiteiro que também se beneficiou do esquema ou que fazia o esquema. É suspeito para decidir o recolhimento de todo o dinheiro que voltou para os cofres públicos, que teve, inclusive, o desencaminhamento provado no auto desse processo. E independente do posicionamento político, se é pró-Lula ou não, é importante a gente não desmerecer e nem desqualificar o trabalho da Operação Lava Jato. E isso é algo que a gente sempre vem batendo aqui, desde que a gente começou a falar sobre esse assunto, inclusive desde aquela primeira vez, primeira temporada, digamos assim, do quadro, né? Existe uma diversidade de operações, são mais de 80 fases, tem muita coisa aí que certamente foi feita no seu devido processo legal, tem muito dinheiro, uma fortuna que voltou de fato para os cofres públicos e isso não pode ser perdido crédito, né? Esse ponto a gente precisa manter e fortalecer. Houve uma derrota de fato à Lava Jato ontem, não pode ser considerado de outra maneira, é uma derrota sim para a operação. A gente precisa entender de que maneira, porque no momento que a gente está aqui discutindo isso, certamente, Emanuel, os advogados dessas outras partes estão aí, né, nesse momento tentando encontrar os caminhos para buscar eventuais anulações. Inclusive, essa decisão de ontem, ela é uma derrota também para o Fachin, que tentou fazer perder o objeto, né, dessa análise, porque a ideia dele era justamente essa, que ele livrava o Lula para livrar o Moro. Exato, a intenção dele exatamente era essa, livrou o Lula ali, mas também queria livrar o Moro para preservar a maior parte da operação. Mas a turma derrubou e ontem, né, para ficar um pouco mais técnico, o que foi analisado no plenário era se mantinha ou não a decisão da segunda turma que foi contra o Fachin, né, e a decisão da segunda turma está mantida, né, pela maioria do momento. Então a gente precisa acompanhar e entender esses desdobramentos, porque a gente está falando de pessoas muito poderosas que têm acesso aos melhores advogados, às melhores bancas de advogados do Brasil, e certamente elas vão buscar esse caminho e a gente precisa ver e acompanhar e estar vigilante para saber como é que isso vai se desdobrar daqui para frente. Para o pessoal de casa ter uma ideia, a gente é leigo no juridiquês, né? No jurídico, somos leigos. Mas o que a gente sabe, e você de casa eu imagino que saiba também, é que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é um cidadão melhor do que nenhum outro. E se ele tem o direito de ter o julgamento anulado, qualquer um outro condenado pela Lava Jato também tem. Esse é um argumento suficiente para qualquer advogado entrar com um processo no Supremo, utilizando essa decisão de ontem como precedente. É uma coisa óbvia, minha gente. E jornalisticamente, quando alguém é acusado, denunciado de um crime, ele é suspeito. Quando ele é condenado, ele vira bandido de fato. Agora desvirou e aí a gente fica sem saber o futuro das outras condenações, né? E a gente vai seguir acompanhando, preocupados, né, com o futuro de toda essa investigação, né? Uma coisa que é certa é que esses julgamentos eles precisam ser, e para todo mundo, para o Lula, para qualquer cidadão brasileiro, eles devem ser técnicos e não políticos, né? A gente está vendo uma volta, uma revanche política em cima de uma decisão anterior que tinha todos os traços de ser feito também politicamente. Então, a gente precisa um pouco mais de técnica, um pouco mais de ciência, não só na medicina, mas também nas ciências jurídicas, para que elas sejam respeitadas, para que a gente não fique o tempo todo enxugando gelo e voltando em assuntos que já deveriam estar resolvidos. Exatamente. Dá uma respirada aí, daqui a pouco a gente volta a conversar, falando sobre o presidente da República, né, que está chegando aqui ao Amazonas daqui a pouco, e também sobre uma decisão do TSE que deve definir o futuro político lá do município de Coari. Já a gente está de volta. Já.